candidatos mais fortes têm organizado passeadas. Ontem eu esbarrei com algumas aí pela rua. Então tá Ficou todo impossibilitado mundo... por causa do trânsito. Isso. E como a gente sabe que o voto de vereador se decide nessa última semana, né, acho que entre 80% e 90% dos eleitores eles decidem um voto para vereador na última semana. Epa! Então é agora que... Então você que já está cansado de correr atrás de voto de vereador, dê mais uma corrida essa semana até domingo. Até domingo. Porque muitos eleitores aí não decidiram o voto, em quem vereadores vão votar. São 340? 300, isso. 352, mas teve uns impugnados, né? Os impugnados me parece que fecham em 340, que são 12, ou são 12, não são mais de, alguns ainda estão sob recurso, né? Então, que vão para disputa mesmo, parece que são 340. 340 aí candidatos aí. Olha, minha gente, sebo nas canelas, ainda dá tempo de botar a meia sola no sapato e correr atrás dos votos, que boa parte dos eleitores ainda não sabem quem votar para vereador. Tem gente, inclusive, que decide com aquele papelzinho que o povo costuma jogar na boca da urna. Isso. Passa ali, pega um papel, eu vou votar nesse aqui. A campanha de boca de urna, que pese ser proibido, né, pela Justiça Eleitoral, ela é uma tradição, na verdade. Toda eleição a gente tem a campanha, tem aqueles que infelizmente fazem o chamado derramamento de santinho na porta das sessões, e a gente vai ver, na verdade, a Justiça Eleitoral junto aí com as forças policiais, Polícia Militar, vão estar de olho para tentar coibir, porque é crime eleitoral. O derramamento de santinho. Eu posso, assim, agora eu posso fazer algum movimento para o meu candidato a vereador a quantos metros da urna ou não? Não, o movimento no dia da eleição não pode de forma alguma. Mas eu posso vestir uma camisa com o nome do candidato? Pode, com camisa, com bandeira, pode se pintar todo, colar adesivo em todas as partes do corpo. O que não pode é se manifestar, né, e dando a entender que você estaria ali fazendo campanha, não pode pedir voto na fila de votação. Essas são as restrições aí para o dia da eleição. Mas se trajar com as cores de seu candidato está permitido. Muito bem, então você se prepare também para cumprir a lei, porque senão você pode ser detido, né? Pode. Normalmente, na última eleição, a gente não teve detidos na eleição passada em boca de urna, mas costuma-se ter uma ou outra, outro apoiador mais exaltado, né? Ou aqueles que recebam algum tipo de denúncia de boca de urna. Antigamente se levava para o ginásio de esportes, aí fica lá, passa o resto do dia lá, quando for no final da tarde, geralmente a polícia libera. Mas assim, só lembrando que é crime, né? E mesmo essa libera, mas a pessoa acaba tendo que responder ali depois por um inquérito da Justiça Eleitoral. Muito bem. Já o nosso convidado está aí, já não há, não? Muito bem. Então nós vamos falar, antes de eu falar dessa. Nós estamos aqui hoje, meus caros ouvintes, com. Como é que a gente pode chamar isso aí, doutor? É uma projeção, assim, a gente não tem pesquisas oficiais para vereador, mas a gente tem as pesquisas extraoficiais, aquelas que não têm registro, e que a gente fez algumas consultas. E fizemos também uma análise daqueles que já foram candidatos na eleição passada. Sim, né? Já serve de parâmetro, né? Isso, então a gente tem como fazer uma projeção em cima das pesquisas, casados também com aqueles que já foram testados de alguma forma na urna. Então a gente tem mais ou menos um parâmetro aí para tentar desenhar como vai ser a composição da Câmara. É claro que se trata aí de uma projeção, a gente tem a possibilidade de haver surpresas. Olha, no dia da eleição, ela sempre é grande, né? Candidatos que não foram captados pelas pesquisas, porque as pesquisas elas são setoriais. No dia que você vai num setor, às vezes não pega um eleitor de um candidato, pega de outro. Um candidato é citado, outro não. Aquele que não é citado, na verdade, era mais forte naquele setor, e aí acaba aparecendo como surpresa. Então a gente tem o imponderável. Tem a questão também que a gente é difícil de mensurar, que são os votos de legenda. Então, os candidatos, normalmente, das chapas majoritárias, elas acabam agregando um pouco mais de votos de legenda. Então, isso aí pode também mexer um pouco aqui na composição. Muito bem. Se você quer saber se você vai ser eleito, fique ligado na Melodia, a partir de domingo às 17 horas. Não tem outro jeito não, viu? Boa tarde, Laelcio. Boa tarde, Ebenezer. Boa tarde a todos.
é isso aí de volta, né? Quando é que a gente vai comentar sobre a pesquisa? Não, vamos falar primeiro aqui. Nós estamos querendo dar um giro assim nacional, só antes de Rony tocar em vereador, que esse é um ponto nevrálgico e sensível. Olha, você pode sintonizar a gente pelo Facebook da Melodia, endereço de Léo. Melodia Conquista. Pronto, no Facebook aí da Melodia você pode ir lá. Nós estamos tendo um problema no canal do YouTube da Melodia, que não é da nossa parte, e que o YouTube não conseguiu resolver até agora, apesar de nossos constantes contactos com a equipe de manutenção do YouTube no Brasil, e não chegamos ainda a um ponto satisfatório. Esperamos que domingo possamos fazer normalmente a nossa live transmitida pelo YouTube também. Vamos falar do Rio de Janeiro, doutor Rony. Rio de Janeiro. Nós temos ali o candidato Paes, que vem aí acumulando primeiro turno, vai primeiro turno, mas alguma coisa está acontecendo. Eu vi nessa última pesquisa e o Ramage vem subindo assim, de 5 em 5. Isso. Se ele vier nessa rama de 5 em 5 cada dia, ele pode surpreender na reta final, né? A gente tem 3 dias aí para o dia da eleição. A margem, tendência de alta, doutor Rony? A margem tendência de alta? Tendência de alta, e a margem diminuiu muito, né? Porque o Paes hoje está com 54% dos votos válidos, se não me engano. Acho que os 55, contando já os votos válidos, né? Que é o que definiria a possibilidade ou não da eleição já em primeiro turno. Só que essa margem já foi maior. Essa margem foi caindo aos poucos aí durante o processo de campanha. O Ramagem, que começou com um percentual muito baixo, hoje também já está batendo na casa dos 20%. Sim. Então a gente acha que pode haver surpresa no Rio de Janeiro, né? Em que pese hoje na última pesquisa, ainda apontar para uma vitória de reeleição, né, do prefeito. O Ramage hoje, o Eduardo Paes. O Datafolha deu Eduardo Paes 54%, o Ramage 22% a última pesquisa. Isso já de votos válidos. Veja que 54%, se você coloca aí dentro da margem de erro, margem de erro, já cai aí para 50%, pode cair para 52%, 51%. Então já está perigoso. Já está no limbo ali, qualquer coisa pode escorregar, né? Já está perigoso aí para o prefeito Paes ter que disputar aí um segundo turno. E aí aquela polarização, né, que a gente tem visto em outros lugares pode ajudar o Ramagem na disputa, caso ele consiga fechar aí uma disputa de segundo turno. O Ramagem tem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é do PL, então. Isso, o Ramagem é do PL. E o Paes é de que partido? O Paes acho que é do MDB, né? Paes de Laelson. Isso, o Paes ele capta ali o apoio também da esquerda, do Rio de Janeiro, do PT. Ele está com essa composição. Tá. Ele é do PSD. PSD está coligado. Hoje talvez seja o maior partido, né, do Brasil, partido de centro, tradicionalmente. Interessante, aqui Eduardo Paes era 59 e baixou para 54. Isso, ele vem perdendo, mas na verdade a subida mais importante o Ramagem estava de 7. Isso, ele começou com 7. Me parece que antes ainda as pessoas já dariam mais de 5% para a Ramagem. Ele foi crescendo e chegou a esse percentual aí de 22%. Agora, talvez esse crescimento pode ser que tenha vindo tarde, né? Porque já está há 2 dias da eleição. Isso, mas assim, a gente tem, como eu disse... tem as margens de erro. São 54% para o prefeito Paes e 54% já está um perigo ali de haver essa possibilidade, né? Ainda dentro da margem de erro, ele venceria no primeiro turno, mas a gente tem 3 dias aí, a gente sabe que, né, tivemos agora são 2, né? Tivemos o debate ontem, né? E tudo isso pode influenciar na reta final o eleitor. Tem uma margem ainda de indecisos na pesquisa. É o famoso debate da Globo, né? Isso. O debate da Globo é o último debate, é o debate com maior audiência, não sei, né? Isso, mas às vezes pode influenciar. Hoje não influencia mais como já influenciou no passado. E tanto é que vários candidatos que têm uma certa folga
aí na margem, como foi o caso, por exemplo, do Bruno Reis lá em Salvador, não foram para o debate, né? Arriscaram, fizeram esse movimento, que foi um movimento que também a gente viu em outras capitais aí, né? Que prefeito, geralmente quem está no poder acaba sendo alvo, como a gente viu também aqui no debate de Conquista. Então, vou dizer assim, essa indecisão, São Paulo, doutor Rony, eu vi uma notícia hoje que provavelmente quem vai estar no segundo turno é o Marçal. É isso, tá difícil Não, prever. Saiu, nessa notícia saiu hoje no jornal, naquela revista Oeste. Porque na verdade o Marçal. Inclusive o Datafolha já prevê, inclusive, o Marçal para o segundo turno. Na verdade, o Marçal é que fez ali esse movimento de crescimento. Boulos, por exemplo, ele mantém mais ou menos o mesmo percentual em praticamente todas as pesquisas. Ele às vezes em que ele esteve à frente, era mais ou menos dentro dessa margem, e a variação de disputa aí, porque praticamente disputam o mesmo campo, entre Marçal e Nunes, disputam o mesmo campo ideológico, os mesmos apoios políticos. Então, eu acredito que não tem como prever, mas a tendência parece ser que realmente o Marçal acabe indo para o segundo turno. Agora, tradicionalmente, se eu não me falho a memória, sai uma pesquisa, acho que no sábado, né? Vai sair a pesquisa no sábado também. Sábado, tá previsto aqui. pesquisa. Tá. É isso mesmo. E só lembrando que a gente só pode já divulgar a pesquisa até no sábado, né? Porque, inclusive, tem uma pesquisa cadastrada no TRE aqui para a Conquista com previsão de divulgação no domingo, mas só pode ser divulgado pesquisa no domingo a partir de 17 horas. Então, durante o dia... não ser que ela seja feita na boca de urna também, para ser divulgada assim. Após o encerramento. Após o encerramento da eleição. Após 17 horas, que era pesquisa de boca na urna. Muito bem. Eu só queria citar aqui também um candidato a vereador do Rio de Janeiro, que é o Garotinho, é candidato a vereador. E eu falei até aqui com o Rony, assim que o Rony chegou aqui, Anthony Garotinho. Peraí. Que partido é aqui? Antônio, não consigo pegar aqui, não. Eu vou vendo aqui. Mas a previsão é que ele seja eleito lá no Rio de Janeiro. Ele, Garotinho, sempre esteve ali, apesar dos problemas na justiça com que ele teve, ele se manteve em evidência. Ele tem um programa de rádio com forte audiência, principalmente na Baixada Fluminense. Republicano? Agora eu estou vendo que a candidatura dele está sob recurso, né? Tem, porque pende a ele também alguns processos, né? Então ele tem problemas aí de elegibilidade. Tem alguns problemas, né? Tem alguns. Muito bem, olha, agora Belo Horizonte, para a gente encerrar essa fase, e vamos mudar então para essa pesquisa de vereadores aí. Belo Horizonte é o Mário Tramonte. Projeção, não? Projeção, pesquisa, mas olha, não só eu, mas eu creio que 340 vereadores estão aptos para saber se o nome dele está nessa lista aqui que Rony fez. Só uma pergunta antes, Abineza. Você que já foi candidato, já foi vereador, eu quero saber se um dia antes da eleição o vereador dorme. Rapaz, vou te dizer uma coisa, rapaz. Quando começa a apuração, você sai na rua assim no dia da eleição, você fala, meu Deus, onde é que eu vou botar aqui 1.500 pessoas para sair hoje para votar em mim? Você chega num canto assim, não vê nenhum cara falando, eu votei em você não vê nenhum. Meu Deus, rapaz, não votei voto nenhum. Cadê meus eleitores? Eu testemunho também na campanha que eu trabalhei, né? O vereador, a gente fez aquela campanha muito corrida aqui na cidade e tinha essa expectativa, né, que seria eleito e tudo, pelas projeções, e as pesquisas internas apontavam isso. Aí foi começando a apuração e nada desses votos chegarem, e o candidato foi ficando triste. Aí, e assim, já tínhamos armado aquela festa para comemorar, né? Mesmo antes de abrir as urnas, todo mundo lá da equipe. Aí ele falou, eu vou embora. Foi embora. Sim. E por volta de umas 7 horas da noite, né?
E aí, né, que os votos começaram a chegar. Ele foi, a gente só foi descobrir que ele foi eleito já no finalzinho da apuração. Né? E ele estava em casa tava já. em casa, já não tinha. Já tinha jogado a toalha. Já tinha jogado a toalha. Eu falei, não, tenha paciência, porque a gente não sabe de onde é que estão vindo os votos. Tem muito disso também. E voto para vereador, e a gente precisa esperar até os últimos minutos, né, para poder definir quem serão os eleitos. Olha, nós temos em Belo Horizonte Mauro Tramonte, Bruno Engler e o atual prefeito Fuad, que substituiu o camarada que foi candidato a governo. Ele era o vice, ficou como prefeito e agora recorre à eleição. O Fuad e o Bruno Engler parece que estão empatados ali em segundo lugar. Ele começou bem abaixo também, conseguiu chegar e empatar. Hoje nós também temos uma situação bem parecida com São Paulo, de indefinição entre os três, quem serão os dois que estarão no segundo turno. Doutor Rony, há aquela tendência daquele de subida, né? Que foi quem subiu, geralmente. Bruno Engler. E Engler conseguiu. Eu apostaria que ele estará no segundo turno. Não sei ainda contra quem, mas pela tendência da campanha dele de subida em todos esses dias da campanha, eu acho que ele vai acabar surpreendendo e indo para o segundo turno. Eu não estou lá em Belo Horizonte, nós estamos lá para a gente sentir algumas questões. Tipo assim, por exemplo, se for o Bruno Engler e o Mauro Tramonte para o segundo turno, com quem fica o Fuad, o prefeito? Aí vai. São campos políticos que conversam, os dois. Ele poderia pular para um barco, para o outro, aí vai ser realmente uma negociação grande, que a gente não tem nem como prever até agora, né? Como eu não estou acompanhando de perto a campanha em si, porque às vezes, como se diz, quando a gente vê as emoções da campanha, aí você não tem condições de que fulano apoie ciclano, mesmo que os partidos possam ter algum tipo de ligação. E é o que a gente vê, por exemplo... O Mauro Tramonte é republicano. O Mauro Tramonte é republicano, Isso, o outro é do PL. Do PL, que são partidos que nacionalmente, né, eu digo assim, a depender de como a campanha é tocada, fica assim, rusgas que às vezes impedem que haja uma composição de segundo turno. Às vezes a composição nacional difere da composição local. No caso do município, que é muito complicado muito mesmo. Complicado. Os municípios têm suas dificuldades, né? Nós temos um município aqui perto de Vitória da Conquista que os dois candidatos a prefeito são assim da mesma corrente do governo do estado. Isso. Aqui em Conquista mesmo chegou ao ponto do governador do estado não participar da campanha de Conquista. Exatamente, é uma outra coisa. É inédito, a gente não tem notícia, pelo menos das eleições assim, que eu acompanho há mais de 20 anos, eu nunca vi um governador do estado não estar dentro da campanha de uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista. Pois é, nessa cidade que é aqui perto, uma cidade pequena inclusive, que tem no máximo aí 11 mil votos, vai ser apurado uns 9, 10 mil votos, o governador do estado gravou um vídeo apoiando um dos candidatos. É isso, a gente entende que isso pode ser um erro, né? Um erro estratégico, político, né? De não terem feito a composição que esperavam, mas também teria que estar de um lado do processo. Eu acho que o governador precisaria participar, ele é a principal liderança política de um campo e ele é se alijar do processo, né? Com medo dessas alianças que ele tem aqui na cidade. Eu acho que pode ser um erro que custe a própria eleição, né? Mas a gente vai ver se a estratégia dele deu certo ou não domingo, mas eu creio que é um tiro no pé do governador. Ele, da pessoa do governador, não ter participado ativamente do processo aqui, ou por um lado ou por outro, já que ele teria, entre aspas, duas candidaturas. Na carreada do Valdenor, me parece que o ministro Rui Costa estava presente. Isso, a gente teve a presença de Rui Costa. Sábado, no encerramento da campanha, Jacques Wagner já anunciou que estará aqui presente. Na verdade, das grandes lideranças do estado do PT, apenas o governador Jerônimo não se posicionou, não participou da campanha. Muito bem, vamos falar da pesquisa. Está com a pesquisa na ponta da linha, Gilberto? Pesquisa de prefeitura? Sim, vou pegar. Vamos ver a pesquisa, vai citar para a gente fazer uma análise do conhecimento de todos. A pesquisa publicada pelo site Bahia Notícias, Isso, que é a notícia da Séculos. Isso. Você também me disse que parece que tem uma outra pesquisa já em ponto? Isso, tem uma pesquisa cadastrada no TRE que eu não peguei o nome da empresa, mas ela está prevista para que
seja divulgado no domingo. Então, só pode, pela lei eleitoral, a divulgação de pesquisa só pode acontecer após o encerramento da votação, ou seja, após as 17 horas. Eu acredito que, caso ocorra a pesquisa, seja uma pesquisa de boca de urna, porque também não teria sentido fazer uma pesquisa agora nesses dias e para ser divulgada após a votação, correndo o risco da própria empresa manchar seu nome. A não ser que essa empresa já tenha feito já a pesquisa e vai publicar no sábado. Não tem sentido publicá-la depois da eleição. Não, do domingo não tem resultado, sentido. Não tem sentido. Tinha sentido até sábado e, só. Digamos que mesmo que ela divulgue 17 horas uma pesquisa feita antes, ela corre um grande risco de não acertar ou ter uma diferença muito grande dos números. Normalmente, o que se divulga no dia da eleição é a pesquisa de boca de urna, que normalmente aí essa pesquisa ela bate com os números de votação. Elas normalmente aí dão uma diferença muito pequena, né? A não ser quando há uma disputa ali de voto a voto, como são os casos, por exemplo, do Rio, São Paulo. Pode ser que você não consiga, mesmo com a pesquisa de boca de urna, afirmar que candidato A ou B estará no segundo turno. Mas uma pesquisa feita antes para ser divulgada no dia da eleição, após as 17 horas, ela perde o sentido. Muito bem, pesquisa aí, Giresso, da Séculos. BN Séculos, não sei se é Bahia Notícias, né? Bahia Notícias mesmo. Do Samuel Celestino, o site. Isso. Então, assim, essa pesquisa foi postada ontem às 15h40 e o Comunidade de Ação estava no ar, deu aqui em primeira mão. Foi. Pois é. Rádio Melodia na frente. Rádio Melodia, foi. Olha, Sheila está em primeiro lugar, segundo a pesquisa, com 56% dos votos. O resultado indicaria uma vitória dela ainda no primeiro turno. Em segundo lugar está o candidato Valdenor Pereira, do PT, com 15,67%, seguido de Lúcia Rocha, MDB, que tem apenas 6,83% dos votos. Dr. Marcos Adriano registra 0,83%. Além destes, 15,50% não se decidiram ou não quiseram responder o questionário e 5,17% afirmaram que iria votar nulo. Ele que ia votar nulo, mas não tem aí as pessoas que votaram nulo. Vê aí, tirando os votos válidos somente, como é que fica o percentual de cada candidato. Quando computados apenas os votos válidos, Sheila consolida a liderança com 70,59% dos votos. Em seguida ficou Valdenor Pereira com 19,75% dos votos, 20. Lúcia Rocha com 8,61% e por último ficou o Dr. Marcos Adriano com 1,05%. Dr. Rony. É isso. Essa pesquisa ela casa também com a outra pesquisa divulgada semana passada. São números muito Procura parecidos. Essa outra aí, Gilson. São números muito parecidos. Qual foi a outra? E assim, se confirmarmos se confirmar no dia 6 um percentual dessa natureza, seria uma maior vitória de um prefeito na história da cidade da Conquista. Em termos de percentual, não teve isso. Não teve, a gente não tem notícia de o último que parece que foi bem votado aqui, parece que foi Guilherme com 60 e poucos por cento. Mas não chegou a 70. Guilherme, na época não existia ainda o segundo turno, na época ele teria ganhado se houvesse essa possibilidade. Não, a Conquista ainda não tinha segundo turno e Guilherme chegou a 60 e não sei, 64, 65%. Isso. Então, ou seja, não chegou a 70% não. Então, se ela realmente bater essa margem de 70% de votos válidos, seria a maior vitória de um prefeito na história das eleições de Conquista. Isso também eu acho, Ebenezer, que se ela conseguir uma vitória desse nível, inclusive isso interfere até no próprio julgamento que ela vai enfrentar na justiça, porque é sabido que muitas vezes o julgamento, às vezes a própria justiça, quando você se depara com um resultado eleitoral, de considerar muito a vontade popular. Então, eu creio que isso possa interferir, inclusive, ser benéfico para ela, caso ela consiga um percentual dessa natureza. Muito bem, vamos ver aqui a projeção do Dr. Rony. Dr. Rony não é matemático, mas... eu não sou matemático, mas já está apenas um curioso. Veja que nós, na semana passada, nós estivemos aqui com o nosso amigo jornalista Jorlando Lima. Inclusive ligou para mim perguntando que hora que ia ser, depois dele... ele fez uma projeção, né? Quem curiosamente está... curioso quem são os nomes, ele dá nomes, nós não vou aqui dizer nomes, a gente vai só falar algumas realidades dentro daquilo que a gente encontrou.
Claro que é só um exercício de projetar em cima de algumas pesquisas que a gente teve acesso, em cima de alguns candidatos que também já foram testados na eleição passada. Então, a gente tem como verificar que vários desses candidatos hoje, eles foram testados eleitoralmente. Então, tem um percentual de eleitores que votaram neles. Um outro aspecto importante a gente analisar é que esse ano a gente tem quase 100 candidatos a menos do que na eleição passada. E isso também, então, esses votos desses candidatos que não concorrem esse ano, né, devido às mudanças nas regras das eleições, eles também, essa votação ela também vai se dissipar entre os candidatos que estão na disputa. Os candidatos terão mais votos. Isso, a gente imagina que os candidatos terão assim, mais votos. Então a gente imagina que nesse cenário, algumas chapas mesmo têm muitos candidatos competitivos. São candidatos assim que é difícil dizer, precisar exatamente quem daquela chapa vai conseguir entrar, né, dentro do número que a gente projeta para cada chapa, né, a eleição de cada chapa. Doutor Rony, na eleição do professor Zé Raimundo e do saudoso Wesley Guzmão, no primeiro turno o Wesley perdeu por cerca de 3 mil votos. O Zé Raimundo foi vitorioso no primeiro turno. No segundo, o Wesley acabou ganhando. Então, os votos que foram computados para a legenda do primeiro turno, no caso do PT, que era do Zé Raimundo, do Partido dos Trabalhadores, ele teve 5 mil e poucos votos de legenda e o MDB do Wesley Guzmão teve 4 mil e poucos, uma diferença de 1.000 votos de legenda. Isso. Nesse caso agora, como é que funcionaria? Se, por exemplo, a Sheila tivesse essa quantidade de votos, você acha que a União Brasil vai ter mais votos de legenda do que a Federação, por exemplo? Eu não tenho certeza, eu não acredito nisso, porque historicamente o PT sempre teve muitos votos de legenda, mesmo em eleições em que eles não saem vitoriosos. Eles têm uma base de militância mais consolidada que a União Brasil. Sim. Agora, é certo que o voto na majoritária, na prefeita, na candidata a prefeita, ela atrai o voto de legenda também. Então, é muito provável que a União Brasil vá receber uma quantidade boa de votos de legenda que possa interferir, inclusive, na quantidade de eleitos dentro da chapa de vereadores deles. O MDB, historicamente, é um partido também que tem uma base, que é um partido histórico. Isso, o 15 é muito conhecido. Está na memória do povo. Isso. O 15, né? Então eu acho que é um partido que sempre recebe uma quantidade razoável de votos de legenda e que podem também ajudar na composição. Então eu acho que esses três partidos, o PT, que é junto com a Federação, o União Brasil e o MDB, são os partidos que possam atrair mais votos de legenda. Fazendo aqui também um destaque para o PL, por conta da liderança nacional do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? É certo também que a gente tem hoje uma militância ligada ao presidente que vota de acordo com o partido em que o presidente está. Então eu acho que o PL também vai receber uma quantidade de votos de legenda que possa ajudá-los também nessa composição, né? O povo quer saber o seguinte, vamos ver aí. Vai por federação, por partido. Veja essas projeções que o senhor fez. Vamos dar assim. Professor Dr. Rony. Hoje nós temos 257 mil eleitores, né? Se a gente considerar os percentuais de não votantes, que sejam aqueles que votaram brancos, nulos, somente votos válidos, a gente partindo desse número, a gente nesse ano teria uma quantidade de votos válidos em torno de 188 mil votos válidos para vereador, o que daria um quociente aproximado de 8 mil vereadores. Então, cada partido, para eleger precisa ter, no mínimo, 8 mil vereadores. 188 dividido por 23. Isso. 8.170 votos. Isso. Então, é nessa faixa de 8 mil. Então, a gente imagina. Foi o que eu pensei, desde o começo eu falei. A quantidade de votos vai ser em torno de 8 mil. Em torno de 8 mil. Então, a gente mais vai ou menos ter um pouco. Uma outra barreira para ser eleito é que o candidato, para ser eleito, precisa de 10% desses 8 mil. Então, aqueles candidatos que tiverem abaixo de 800 votos, independentemente do partido conseguir os 8 mil votos para um vereador, ele não seria eleito. Muito bem, vou dizer aqui que o partido PX, por exemplo, o partido PX
teve lá 8.100 votos. Mas nenhum candidato do partido PX teve 800 votos. Aí um candidato PX ficaria sem a vaga. Mesmo que alcançou o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral, o candidato PX, ele não vai fazer nenhum vereador. Não faria vereador. Então, esses detalhes, eles fazem com que as nossas projeções elas vão direcionar, por exemplo, para que a gente tenha dos 23 vereadores, hoje, na verdade nós temos 21, vamos ter 23 vagas, dos 21, 19 hoje estão concorrendo. Dois já não estão concorrendo. Isso, e mais 2 são novas vagas. O delegado Marcos Vinícius e a candidata Lúcia, que são vereadores, não estão mais concorrendo. Então serão 19 na disputa. Dos 19, eu estou prevendo que 13 vão voltar. 13 vereadores dos 19. Então seriam 10 novos vereadores para a próxima legislatura. Entendi. 6 que para inteirar o 19 mais 4. Mais 4. Que é 2 de Lúcia e Marcos Vinícius. Isso. E as duas novas vagas. As 2 novas vagas. 10. Já melhorou o número, que o senhor estava aqui com 7. Antes do acesso às pesquisas, a gente meio que previa uma renovação um pouco maior, no caso. Eu previa que seriam 12 ou 13 novos. Mas eu ainda fico de 10 a 13. Então, eu tô... Não, vou cravar, mas assim, pelas projeções, assim, dentro dessas pesquisas que a gente teve acesso, seriam 13 novos vereadores. Desses 13, ou desses 23 eleitos, nós vamos ter pelo menos 3 mulheres. 3, elas podem, eu diria assim, podem comprar o taillé, o terninho para a posse. Não vou poder dizer quais são os nomes, né? Mas 3 mulheres estão assim muito bem encaminhadas. Então a gente já vai ter um aumento. Hoje nós temos só 2 mulheres, né, vereadoras, né? Que é a vereadora Márcia Viviane e a vereadora Lúcia, que não concorrem. Não concorre. Então já seria uma só das mulheres da atual composição da Câmara, mas a gente vai ter pelo menos 3, com possibilidade de chegar a 4, a depender do desempenho. Desses 10 novos vereadores eleitos, eu acho que 3 serão mulheres. As 3 mulheres são novas. São 3 mulheres novas. As 3 são mulheres novas. Das 3 que a gente tem aqui como prováveis eleitas, aquelas que a gente disse aqui que podem comprar o terninho para a posse e para a diplomação. Então, são 3 mulheres novas. Muito bem. Vamos ver a quantidade de vereadores por partido, segundo a projeção. Isso aqui, minha gente, não está dizendo que serão eleitos. É uma projeção. A pessoa fica pensando, não, porque na Rádio Melodia falou que só vai ser eleito fulano e fulano. Não falou nada disso. E não, como eu disse, não quero citar nomes. Eu faço, inclusive, aqueles que tiverem curiosidade. Todos os nomes que a gente identificou aqui são os nomes, por exemplo, que estão na lista do Giorlando Lima, que fez ali. De Giorlando Lima, exato. Isso, não foge do que ele já tem também ali no blog do Giorlando Lima. Você que está em curiosidade para acessar, pode acessar aí o blog do Giorlando Lima. E nós temos a lista, dentro dos 23 vereadores, os 23 eleitos vão estar dentro dessas 2 listas do blog. Isso é uma coisa que a gente também pode, pela projeção que a gente fez, a gente pode afirmar isso, que dos 23 estarão dentro dessa lista. Lembrando que isso é uma projeção, viu? Isso é uma projeção. Quem vai dizer quem está eleito é o que sai da urna. Baseamos aqui essa projeção com base naqueles vereadores que já foram votados, os candidatos que não foram eleitos, mas também que foram votados na eleição passada, mas o resultado das pesquisas internas, são pesquisas extraoficiais, é por isso que a gente não pode divulgar nomes, são com base nessas pesquisas internas. Então, a gente tem aí uma projeção que a atual situação, né, ela faria 12 vereadores, né? A atual situação. O Lula de Cheira vai fazer 12. Fariam 12 e a oposição serão 11. Do lado da chapa do Valdenor Pereira fariam 8 vereadores. Sim. Como a gente tem uma disputa, né, que são 4 candidatos, a candidata Lúcia fariam 2 vereadores e o candidato Marcos Adriano provavelmente fará 1 vereador, né?
Então, essa mais ou menos deve ser a composição da Câmara. Então, independentemente do resultado da eleição, muito provavelmente o campo que é ligado à prefeita ela vai ter uma maioria aí de eleitos. Né? Muito bem, então, pela projeção feita pelo Dr. Rony Peterson, nós teremos projeção, minha gente. A projeção diz o seguinte, que serão 12 vereadores assim, ligados diretamente à prefeita, não quer dizer que no governo vindouro outros não poderão se achegar. Claro que poderão fazer acordos políticos, isso sempre existe. Do lado da federação serão 8 candidatos e do lado da vereadora Lúcia Rocha serão 2 candidatos e do lado do Marcos Adriano será um candidato, tomando um total de 23 candidatos. Vamos ver União Brasil, pela sua projeção, quantos serão eleitos? União Brasil, pela minha projeção, 3 eleitos. 3 eleitos. 3 eleitos. Eu acho que, claro, a gente poderia pensar que se o União Brasil conseguir uma votação de legenda grande, ele pode aumentar esse número, né? Aí vai diminuir de alguém. Diminui de alguém, diminui nas composições, porque dentre essa quantidade de votos, a gente sabe que você tem 8 mil para um, mas depois vai ter as sobras, né? Sim. 7 mil, quem fez 7 mil, quem fez 6 mil e poucos, dentro das sobras, aí pode se mexer o PT, porque aí a gente não tem como projetar mais ou menos essa quantidade de votos de legenda. O PT é da mesma forma, são partidos, como a gente comentou, sim, que costumam ter uma quantidade boa de votos de legenda, né? Que isso acaba interferindo. Na eleição passada, o PT teve mais votos de legenda que o MDB do saudoso Wesley Guzmão. É isso. Então a gente tem... Bom, agora partido PP, Partido Progressista. Isso, seriam 2 eleitos, contando com a sobra, né? Sem surpresa, digamos assim, muita surpresa. A projeção do Dr. Rony está se baseando também em candidatos e nos votos que eles tiveram em outras eleições, na eleição passada. Porque você já tem mais ou menos uma base em cima de que parte desses candidatos também são citados nessas pesquisas internas. Então não é só o voto que ele teve, mas também as citações das pesquisas internas que a gente teve acesso. Então, essa projeção, o PP faria dois vereadores também. A Federação Cidadania e PSDB, professor. 2 vereadores Dr. também. Rony. Fariam 2 vereadores. 2 vereadores também. Em cima do o MDB, como a gente... Que é o MDB deve fazer 2 vereadores também. Né? Pela quantidade de votos que os candidatos tiveram na eleição passada, se repetindo, com os votos dos outros, há a condição de fazer 2 vereadores. Como eu disse, a redução do número de candidatos pode fazer com que alguns candidatos melhorem seu desempenho. Claro. Né? Não, vão melhorar com certeza. Ou outros candidatos terão votos também. Terão votos também. Você tem candidatos novos que podem ter votos, né? Então a prevê, né, que o MDB faça 2. A Federação PT, PV e PCdoB fariam 4 vereadores, podendo chegar a 5 mediante a questão dos votos de legenda. Sim. Né? Então, que é a grande incógnita aqui, é os votos de legenda. Isso. O PDT, Partido Democrata Trabalhista, um vereador. O PL, né, que é o Partido Liberal, fariam 2 vereadores. Sim. O Avante, que é o partido do Marcos Adriano, do candidato, faria 1 vereador. Né? Tem uma chapa bem interessante aí, mas faz com dificuldade, mas faz 1. PSD, Partido do Otto Alencar. Isso, PSD, que não tem hoje um vereador na Câmara, provavelmente fará 2 vereadores, né? Sim. Né? São 2. Os candidatos estão vindo com muito trabalho. São dessas 2 novidades aí que a gente deve ter, dentre aqueles novos que devem chegar. 2 devem pertencer aí ao PSD. O Republicanos faz 2 também. O Republicano é do partido do candidato a vice-prefeito, Dr. Alain. Dr. Alain. Né? Dentre os Republicanos também fazendo 2 vereadores também. E, por último, o PSB, Partido que fez Social. uma chapa bem interessante também, fazendo 2 vereadores. 2 vereadores. 2 vereadores aí.
Agora alguns assim são bem disputados. Por exemplo, chapa do PSB, você tem bons candidatos assim. Você não tem nem como dizer assim, fulano vai ganhar, quem vai ganhar. Vai ser qualquer um dos 20, quantos candidatos tem o PSB? O PSB são 24. 24 candidatos. Não tem como se afirmar quem será eleito. Isso. Mas pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Vamos aguardar então a partir de 17 horas. Se você quiser saber seu nome eleito. Se a projeção, se eu estou, o palpitômetro meu vai funcionar. Não, é o levantamento. Eu quero dizer também que tanto o levantamento feito pelo blog de Orlando Lima, que foi baseado também em citações de pesquisas internas, né? Que o cara, quando foi citado em 0,5% ou foi 0,7%, passou para compor essa lista. Não quer dizer que não vai ter nomes ali, que é aquilo que a gente comentou, professor Rony, doutor Rony. É o fato de que o cara tem um reduto eleitoral, chega lá, tem 2 urnas, o cara tem uns votos tudo. Isso. Eu conheço vereador que tem uns votos tudo. E às vezes a pesquisa não consegue captar. Não consegue captar essa situação, né? Isso. Não é verdade? E a gente pode ter, como ele disse, a surpresa e o imponderável em eleição, ela acontece. E quando a gente abre as urnas e quando a gente começa a ver esses resultados, a gente pode ter. Mas não foge muito daquilo que a gente está aqui, do acesso que a gente tem, das pessoas que a gente imagina que devam ser os eleitos e os reeleitos também. Então não vai fugir muito, não. Imponderável é um ou outro. Eu vou até dizer uma coisa aqui que fique gravada aí. Se eu tiver certo, estarei certo. Não tenho bola de cristal, mas baseado no levantamento, na projeção que o Dr. Rony fez, e também baseado naquele trabalho feito pelo blog do Orlando Lima, eu posso afirmar aí que 21 vereadores sairão desses nomes aí. 21. Então, 2 serão surpresas, novidades. Ou menos, né? Há quem diga que são 19 daquelas listas. Isso. Que são os nomes que foram mais citados, são aqueles que têm mais densidade eleitoral. Isso. É assim que acontece a eleição. Tem muita gente com muito voto, né, só que tem, por exemplo, a chapa de vereadores do PT, PCdoB e PV. São bons candidatos. Elas são muito boas. São pessoas que são lideranças, pessoas que têm voto, que vão ter voto, entendeu? Então a disputa interna para quem será o eleito dentro dessas chapas, ela é muito grande. E aí é aquele que na reta final ali conseguir realmente um voto a mais, como a gente diz, às vezes a gente ganha ou perde por um. Para vereador vai ser dessa forma. No PSB no passado, não sei se o doutor Rony lembra, teve uma situação interessante. Me parece que foi o candidato Adnilson que foi eleito pelo PSB, ou foi outro candidato na disputa com o Neldo Gás. Parece que a diferença foi de 18 votos de um para o outro. Justamente. Eu até brinquei na época assim, foi 18 bujão. 18 bujão, né? Então, pode ser também que aconteçam. Teve também um caso com a Márcia Viviane, que parece que numa época também, que ela conseguiu ultrapassar um candidato da zona rural e ficou com a vaga. Né? Aconteceu isso também. Isso, acho que foi na época, se não foi aquele do sindicato, Dilton, parece, que teve uma votação muito boa na passada e ficou muito próximo ali, e Viviane tirou na reta final, tirou a vaga. Às vezes você vai acompanhando a apuração, alguém está ali dentro, quando chega no finalzinho, alguém o ultrapassa. Olha, se eu fosse candidato a vereador, eu não estaria nem na chapa da federação PT, PCdoB e PV, porque só tem veja que alguns que já são vereadores, eles foram muito espertos na hora de escolher, porque a gente houve algumas mudanças de partido agora para poder fazer as composições, e eles foram bem espertos para escolher onde se candidatariam, né? E aí vão, entre aspas, encaminhar a sua reeleição muito por conta de onde eles conseguiram ficar. Né, nas chapas que conseguiram ficar. E aí isso aí é muito importante. Agora, só que também, por exemplo, o candidato que tem densidade eleitoral, mais ou menos assim, partidos novos, partidos que querem uma disputa nova, ninguém quer esses candidatos que são campeões de votos. Isso. Então, às vezes, fica todo mundo fugindo. Quando eles se juntam assim, PT, PCdoB, ali é uma guilhotina. Ali por 2 votos, um é cortado. Porque a disputa é grande. Informação aqui,
mas eu vou também prever, Pois não. mandinar da eleição, dois retornos de ex-vereadores que vão retornar novamente. Pronto. Mais uma informação aí que Domingo, a partir de 17 horas, você vai saber quem são esses ex-vereadores que podem votar, podem retornar à Câmara de à Vereadores. É Câmara uma de novidade. Eles Pô, e o eles que entram não é na de- conta dos 10 Não é novos, fácil, né? não, viu? Hã? O cara, quando sai da Câmara, eu vi o caso aqui de Arlindo Rebouças. Arlindo Rebouças perdeu o mandato e ficou, acho que, 2 mandatos fora. Depois votou e Voltou. foi eleito. É. Álvaro Piton perdeu um mandato também e acabou votando no outro pleito. Ricardo Babão. Bibia também, Uhum. Ricardo Babão, sempre acontece, né? Mas é isso. Eu Gilaelson. acho que 2 aí retornam. Não sei se vocês já falaram sobre São Paulo, já falaram? Não, falam só um pouco só, mas pode ir. Só para dizer a pesquisa aqui do Big Data, né? Que você falou no início que a Folha já considera, a pesquisa da Folha já considera uma ação no segundo turno. Sim. Né? Já declararam, O Big já. Data também já coloca, né? Com 27% Marçal, depois vem o Boulos com 26% e o Nunes já cai para terceiro, Rony? O Nunes, né? Assim, né? Pô, mas ali é embolado. Não, 27, 26, margem de 25, erro, 24, não... Não. Na verdade, aqui é um empate técnico. A gente vai né? saber domingo, 17 horas. A projeção é aquela questão. Quem tem um viés de alta é o Marçal. Então, a projeção da Folha ela vai levar em consideração esse viés. Boulos está estável. Boulos, você veja que a variação dele é um ponto mais, um ponto menos, mas sempre mais ou menos o mesmo patamar. Então, eu acho difícil, por exemplo, que Boulos não esteja no segundo turno. Então, a disputa realmente para quem vai fazer o segundo turno com Boulos seria entre Marçal e Nunes, porque eles disputam a mesma base ideológica de votos, né? Que estão ali na disputa, inclusive até pelo apoio do presidente Bolsonaro. Tem hora que é um, tem hora que é outro. A gente não ficou claro, inclusive, nem quem é que o presidente estaria apoiando na Mas campanha. será uma surpresa caso o Nunes fique fora do segundo Isso, turno. por ter o mandato na mão, né? Ele começou na frente, inclusive, liderando as pesquisas e meio que foi derrapando, e essa ascensão de Marçal prejudicou muito a candidatura dele, justamente por isso. Boulos parece que tem já uma votação consolidada e eles na disputa para ver quem é que levam essa Doutor Rony, esses votos. o que é que você aconselharia para Marçal, para Boulos e para Ricardo Nunes nesse finalzinho de eleição? É difícil. Final dessa porque corrida. Tem tempo de mudar alguma coisa? Tem. Como é uma eleição muito disputada, eu acho que eles vão ter que fazer campanha até amanhã, 22 horas. Muito bem. 16 horas. 16 horas. Gente, nós vamos votar domingo a partir das 17 horas aqui com esse timaço. Dr. Rony, Gilaelson, Ebeneza e o Clóvis Matos também vai estar conosco fazendo parte da mesa. E quiçá também de casa o Prog de Orlando Lima também colaborando conosco aqui no maior movimento democrático do Brasil, que são as eleições municipais. E promete surpresas, e isso é muito importante para a democracia. Doutor Rony. É isso, eu agradeço, Peneza, mais uma vez. Como eu vou reiterar, a gente fez aqui apenas uma projeção com base nos números. Não divulgamos quem serão os eleitos como vereador, porque é a eleição mais difícil de se prever, na verdade. Né? Com certeza meu nome não está aí, não. Não. Pronto, pode ser. Mas vamos conferir no domingo. Vamos estar aqui, vamos conferir o quanto disso a gente vai conseguir acertar. Muito bem. Eu só queria fortalecer, Beneza, a cobertura das eleições a partir das 17 horas. Nós estaremos aqui na Melodia. Você que gosta de acompanhar o resultado, tradicionalmente aqui na Melodia, a gente vai dando passo a passo aqui, né? A Vitória da Conquista, principalmente, mas também as capitais, todo mundo. Teremos uma boa equipe aqui que vai trazer para você aqui os melhores comentários, enfim, e os resultados também da eleição. Até domingo. Até domingo, se Deus quiser. Boa tarde a todos. Melodia. Nosso combustível é o amor que Deus